De Leonard Ravenhill. Deus procura homens. Certa ocasião, quando o Dr. Carl Henry editava a revista Christianity Today, Cristianismo Hoje, colocou a seguinte questão para 20 proeminentes líderes cristãos, pensadores de sua época. Uma vez que já estamos às portas da terceira e última parte do século XX, o que vocês acham que isso pode representar para a igreja? A resposta do Dr. Eldon Trueblood me deixou bastante intrigado. Ele disse o seguinte: por volta do ano 2000, os cristãos serão uma pequena minoria cercada por um paganismo militante arrogante. Por alguns instantes eu fiquei remoendo essa declaração e finalmente a engoli. Entretanto, o resultado disso foi uma indigestão mental e espiritual. Meditando a respeito um pouco mais, percebi que a colocação do Dr. Elton também se aplica aos dias nos quais vivemos agora. Mais tarde, essas considerações me fizeram ver que nunca houve um tempo, desde o Calvário e o Pentecoste, berço da igreja, em que ela não fosse uma pequena minoria cercada por um paganismo militante e arrogante. O cristianismo foi projetado em um mundo que estava debaixo de um sofisticado sistema totalitário, como percebeu o Dr. Harold Kahn, e tão logo nasceu, foi jogado aos leões. Uma criança que, tentando pelos seus próprios esforços sair de dentro do Grand Canyon, assim a recém-nascida igreja parecia desesperadamente emparedada em um Grand Canyon de poder mundano. À esquerda, o paredão monolítico do grande controle judaico da religião. À direita, os gregos com face resplandecente pela sua tão conhecida inteligência, como se fossem os donos da razão, franzem a testa em sinal de desagrado diante da novidade. À frente, bloqueando toda a passagem, esparramava os seus tentáculos o poderoso povo militar do Império Romano. Será que alguém em sã consciência se atreveria a sugerir que os cristãos daquele tempo não eram uma minoria? Será que eles não estavam conscientes disso? Entretanto, em poucos anos, um pequeno número de homens sem nenhuma influência social, com as mãos e bolsos vazios, viraram o mundo de cabeça para baixo por causa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a glória do Evangelho. E que diferença dramática entre a pregação deles e a abordagem evangelística que vemos nos dias de hoje. Os apóstolos não tinham nem ouro nem prata, mas abundância de glória. Hoje até nós temos muito ouro e prata, mas nenhuma glória. Graças a Deus pelas gotas de bênção divinas que têm caído sobre nós. Contudo, temos lutado por mais de 2 gerações utilizando apenas esforços humanos e até agora não temos visto nenhum avivamento pelo mover do Espírito, como nos dias de Finney. Nenhum avivamento genuíno que abale as estruturas de nossa sociedade, onde a atmosfera moral de nossas cidades tenha sido transformada e cujo impacto tenha sido percebido por toda uma nação. O evangelismo muito produzido, aperfeiçoado, superorganizado e computadorizado de nossos dias tem sido tão eficaz como a tentativa de se derreter um iceberg utilizando-se um único palito de fósforos. Existe apenas uma forma de salvar essa nossa geração, e é a maneira de Deus, por intermédio do derramar do Espírito Santo. Se não orarmos insistentemente para que os portões de ferro cedam, acabaremos por ter de orar atrás desses mesmos portões, senão morreremos antes que eles venham a cair por terra. O exército da salvação abalou o mundo quando marchou contra os portões do inferno, cantando o hino de batalha de William Booth. Queremos um novo Pentecoste. Manda fogo, Senhor, manda fogo. Não estou muito certo de que realmente desejamos outro Pentecoste, mas creio de todo coração que precisamos urgentemente de um. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para darmos uma nova olhada e animadora visão da igreja primitiva, conforme apresentado pelo Dr. J.B. Phillips. Se bem me lembro, ele disse que o livro de Atos descreve a igreja de Jesus Cristo antes que ela se tornasse gorda e com falta de ar por causa de sua prosperidade, e que tivesse seus músculos enrijecidos pelo excesso de organização. Ela ainda era uma igreja onde os membros não eram obrigados a assinar um estatuto de fé, eles agiam em fé. Ali estava uma igreja onde os adoradores não recitavam orações, eles oravam no Espírito. E a colocação final do Dr. Phillips nem por isso dói menos. Aqueles irmãos não se reuniam para estudar medicina psicossomática, eles simplesmente curavam os enfermos. E eu estou totalmente convencido de que esse eletrificante quadro da igreja primitiva é o modelo de Deus para a sua igreja em todos os tempos, a qual foi comprada pelo seu precioso sangue. Lembre-se, irmãos, de que Elias não apareceu em cena enquanto não houve um Acabe para ele repreender, e bastantes falsos profetas para derrotar, e um altar de Astarote para ser derrubado. O profeta Daniel também não se manifestou até que o rei Nabucodonosor esteve prestes a eliminar todos os sábios e depois exigiu a adoração de toda a população. A aparição de João Batista ocorreu em meio à arrogância de uma classe sacerdotal, apostasia espiritual e servidão aos senhores romanos. John Wesley levantou-se como profeta quando a moralidade inglesa e a religião haviam baixado a um nível tão degradante como nunca antes visto em um país desconhecidamente cristão. Conforme escreveu o bispo Berkeley em seu discurso interessado aos magistrados e homens de autoridade, publicado em 1778, o ano da maravilhosa conversão de John Wesley. Em alguns aspectos, a história se repete. Os dias de Wesley e os nossos têm muitas similaridades, e as comparações são dignas de nota.
Comentando sobre bebidas alcoólicas nos dias de Wesley, John Fielding se referiu a elas como este líquido incendiário por meio do qual os homens bebem o inferno antecipadamente. Ele se referiu aos comerciantes de bebida como os principais funcionários do rei do terror, e declarou que eles enviaram mais pessoas para a morte do que a espada e as pestes. Os fabricantes e vendedores de bebidas alcoólicas daquela época não tinham menos consciência do que os fornecedores de bebidas de hoje. E quem se importa com o fato de que seus lucros têm deixado um rastro de lares destruídos e pessoas infelizes? Quem se importa se usam o sangue do homem como argamassa e os ossos das crianças para construírem suas mansões? Eles vivem muito longe da miséria que provocam para conseguir ouvir o praguejar e as maldições que saem da garganta dos alcoólatras às portas da morte. Muitos fabricantes têm orgulho de seu produto. Entretanto, não é isso que ocorre com os reis da cerveja. Eles escondem seus milhões de humanos miseráveis que lotam as prisões e as centenas de milhares de sepulturas preenchidas antes da hora. Billy Sunday, Billy Nicholson, St. John's e muitos outros dos mais famosos evangelistas das gerações passadas empenharam-se fervorosamente contra esse manjar do inferno que engarrafamos e disfarçamos com um monte de mentiras. Nenhum evangelista de alcance nacional se levanta contra as fábricas de bebida alcoólica. No entanto, o vinho continua sendo escarnecedor e a bebida forte e alvoroçadora. Provérbios capítulo 20, verso 1. A grande sociedade continua convivendo exorbitantemente com o número de ébrios vagabundos nas grandes cidades. Como é possível permanecermos calados diante desse demônio da bebida? O interesse para ver as exibições vulgares de luta livre de mulheres hoje em dia pode bem ser comparado à loucura que existia no século XVIII por se ver noticiar brigas públicas entre mulheres. No dia 22 de junho de 1768, um jornal londrino trouxe a seguinte reportagem. Quarta-feira passada, 2 mulheres se atracaram por causa de uma saia de valor irrisório em uma loja perto de Islington. A batalha foi vencida por Brazen Peg, que derrotou a sua antagonista de forma cruel. Existia também uma alejante praga de jogos de azar espalhadas por toda parte nos dias do avivamento wesleyano. Quando completou 21 anos, Oliver Goldsmith, famoso escritor islandês, ganhou quantia suficiente para pagar um curso de direito em Londres. Entretanto, gastou tudo nas mesas de jogos de Dublin, muito antes de sequer pisar as terras londrinas. Esportes violentos eram os preferidos dos reis. A adoração à natureza era bem conhecida e praticava naquele tempo, assim como o individualismo é aclamado hoje em dia. Ambos são filhos bastardos do deísmo. A moral da sociedade naquele tempo era muito baixa, e nem é necessário ser graduado em leis para ver que essas condições são exatamente as mesmas em que vivemos hoje em dia. E eu torno a repetir, a moral da sociedade era muito baixa. Jorge II, Horácio Walpole e o príncipe de Gales foram exemplos daqueles que pertenciam à alta sociedade que viveram escandalosa e descaradamente em adultério. Em um bilhete a seu amigo Man, Sir Walpole contou que foi a um baile de máscaras onde também estava presente Jorge II. Nesse evento compareceu uma tal de senhorita Chudleigh, totalmente nua e que poderia ter sido facilmente confundida com Andrômeda. E tais excentricidades não se passavam em algum lugar qualquer. Em fevereiro de 1770, a Câmara dos Comuns suspendeu suas atividades para que seus membros pudessem participar de um baile de máscaras semelhante que seria realizado em Soho. Geralmente, durante os tempos de eleição, as grosserias, as obscenidades e as imoralidades existentes nas ruas traziam multidões de turistas a Londres. Os donos das casas de bebidas costumavam contribuir generosamente para o carnaval. E essa atmosfera de terça-feira de carnaval também foi copiada pelas vilas. Balane, em seu livro intitulado London in the 18th Century, Londres no século XVIII, diz que alguns homens vendiam suas esposas em leilões realizados em mercados de animais, e os inúmeros registros de batismo mostram como era desenfreada a imoralidade nas vilas. As prostitutas agiam de forma tão descarada que os homens as chamavam, ironicamente, de as freiras de Drury Lane, ou as virgens de Covent Garden. Uma delas, inclusive, chegou a receber o apelido de a Santa de Newgate. Tempos atrás, alguns jornais de Nova York publicaram que os turistas estavam chegando a essa cidade e estavam sendo aconselhados a não andarem sozinhos à noite e evitarem certos lugares. Será que esses temores existiam nos dias de Wesley? Horace Walpole, em sua entusiasmada carta a seu amigo Horace Mann, colocou a situação da seguinte maneira: as pessoas são obrigadas a viajar, mesmo em pleno dia, como se estivessem indo para uma batalha. E Tobias Smollett, em seu livro History of England, História da Inglaterra, reforça essa opinião ao escrever: os ladrões e assaltantes de hoje estão mais selvagens e perigosos do que nunca, desde a civilização da humanidade. Por toda essa área de atuação diabólica, havia como que um mau cheiro de escravidão bem trincheirado. John Wesley lutou veementemente contra essa prática, bem como contra todos aqueles que se enriqueciam às custas da miséria do pobre. Faltar-me-ia o tempo necessário para falar de outras vozes da época de Wesley, que têm a mesma equivalência em nossos dias. Quando analisamos esse pano de fundo, percebemos a enormidade da tarefa de Wesley. Ele jamais esperaria ser eleito homem do ano. O extravagante Bill Nash se encarregava de difamá-lo. O célebre crítico literário Dr. Raymond definiu o avivamento de Wesley como sendo uma tempestade em copo d'água.
Robert Southey também foi um dos que criticaram o avivalista. Quando Southey morreu, deixou uma enorme fortuna. Wesley, por sua vez, deixou um pouco mais de $12 em dinheiro, alguns talheres, uma toga bastante surrada, alguns livros e o que mais mesmo? Ah, sim, a Igreja Metodista. John Wesley vivia com o equivalente a $100 por ano, fruto da venda sem precedentes de seus folhetos. Sua era a paixão de um coração batizado pelo fogo, olhando através de olhos lavados por lágrimas e com um amor sobre o qual seu irmão Charles chamou de amor divino, amor que excede todo entendimento. Pastor, que tipo de evangelho temos de apresentar a este mundo perdido debaixo de tão grande condenação? Se a nossa mensagem não é o poder de Deus para a salvação, será que teremos coragem de chamá-la de evangelho? O crítico inglês Dennis Potter diz que a igreja está em um verdadeiro e irreversível declínio. Um outro condena veementemente as artimanhas usadas por alguns ministros do evangelho para conseguir encher os bancos de sua igreja. Ele sugere que esses líderes deveriam dar algumas receitas culinárias na hora em que fossem dar os avisos finais. Quem sabe isso não ajudaria a aumentar a frequência dos cultos? E ainda outro crítico diz o seguinte: parece não haver fim para as idiotices e injúrias cometidas pelos mercadores de Deus em suas vãs tentativas. E preste bastante atenção nisso, de adaptar a fantástica beleza e emocionante magnitude do evangelho a mentes obstinadamente mundanas. Meu irmão, a nenhum outro homem da terra Deus deu tão magnífica tarefa como deu a você. O seu comércio é de bens eternos. Os próprios anjos gostariam de receber a incumbência que você recebeu. A você foi entregue o poder que as potestades do inferno mais temem. Você é um representante divino, um embaixador de Deus. Alguém a quem Deus concedeu plenos poderes, vida e morte estão nas suas mãos. Para alguns as mensagens têm cheiro de morte, para a morte, mas para outros aroma de vida para a vida. Conferir com o ensino de 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 17. Acredito que o mesmo Cristo que fez uma limpeza no templo, expulsando os mercadores ali de dentro nos dias de seu ministério, sem sombra de dúvida faria o mesmo com o púlpito de muitas igrejas hoje, se ele estivesse aqui em carne e osso. Prezado pastor, será que o Senhor Jesus teria de limpar o seu púlpito também? De Leonard Ravenhill, do seu livro Sedentos por Avivamento.